Eu sou a Camila, sou sommelier de café, cozinheira e anfitriã. Eu sou especialista em café da manhã, da tarde, café colonial e brunch. Eu sou criadora do Receba Bem, um projeto para que todos dominem a arte de receber e ser recebido com afeto e leveza. Eu sou escritora, tenho 2 e-books publicados, o Bolos para a Cafeteria e os 50 receitas para café colonial. Eu sou a criadora e produtora da Academia do Café Colonial, um curso completo que forma anfitriões admiráveis. E esse é o workshop Beleza se põe na mesa. Durante essa semana toda, nós vamos aprender a preparar memoráveis café da tarde. Vamos lá? Por onde nós começamos? Quando nós pensamos em preparar um café da tarde, por onde começar, né? A primeira coisa que a gente precisa pensar é a quantidade de pessoas. Quem nós vamos convidar? Quem serão os convidados e quantos serão? Listinha mesmo. Vai colocando nome ou família, número de pessoas, e aí a gente vai ter aqui então o primeiro passo. Né? E aí, definindo o número de pessoas, a gente pode definir o local. Se esse local comporta o número de pessoas. Se eu não tiver um local disponível para acomodar a quantidade de pessoas que eu quero convidar, eu preciso rever a minha lista de convidados. Então, isso aqui precisa andar junto. Quantidade de pessoas e o local que eu vou fazer. Definindo isso, eu posso ir para o meu terceiro passo, dia e horário. Né? Então, eu vou pensar qual é o dia, qual que é o horário que eu vou fazer isso. Fazendo isso, né, o dia e o horário, eu vou mapear o meu café. Né? A partir aqui do meu local e da minha quantidade de pessoas, eu vou pensar se eu vou ter uma mesa como se fosse um buffet, só com as comes e bebes, ou se eu vou fazer uma mesa posta e as comidas e bebidas ficarão disponíveis na mesma mesa que será servido, quantidade de banheiros que eu vou disponibilizar, se vai ter uma sala de estar para as pessoas chegarem e ficar lá, né? Então eu vou colocar ali tudo que eu vou usar, todos os locais que eu vou usar e como é que eu vou distribuir os meus convidados. E aí eu vou para o quinto passo, que é a parte de convidar, né? A gente escreve convite aqui, mas não necessariamente que eu preciso de um convite formal, impresso, né? É a parte de comunicar as pessoas. Muitas vezes é só a família, eu vou fazer pelo WhatsApp, ou eu vou fazer mesmo sendo digital, eu vou preparar aí um convitinho bonitinho em algum editor e vou mandar, vou ligar, ou eu vou fazer mesmo convite impresso, enfim, comunicar aos convidados o dia, horário, local, chamar todo mundo, tá? E aí, com todas essas informações aqui, o que eu vou fazer? Definir o meu cardápio. Depois que eu tenho, então, a definição do meu cardápio e a minha lista de convidados, inclusive, é até importante que a gente peça que os convidados confirmem presenças, porque essa parte aqui as próximas etapas do nosso planejamento, fica bem mais fácil se os convidados confirmarem se vão ou não, tá? Então é importante que você fale, mesmo que informalmente, olha, por favor, confirme a presença, vai facilitar o seu serviço. Então vamos lá, com base no cardápio que eu defini e com a lista de convidados, eu vou criar aqui uma lista de comes e bebes, né? Então, no meu cardápio, eu vou ter cinco pratos, vamos falar. Então, eu vou lá e vou escrever. Vou fazer a lista
uma listazinha aqui, ó, de pão de forma, né? Imagine que o meu cardápio seja sanduíche de atum, bolo de laranja e café. Então, eu venho aqui fazer minha lista. Eu preciso comprar pão de forma, eu preciso comprar atum, maionese. O bolo eu vou comprar, pronto. Então, eu vou escrever bolo. Se eu fosse fazer o bolo em casa, aqui eu ia escrever farinha, laranja, fermento, tudo isso que ia no bolo. E café? O que eu preciso para fazer café? Pó de café. Aí eu venho aqui para a lista de itens e decoração, né? O que eu preciso para servir um sanduíche de atum? Preciso de uma travessa. Um prato para o bolo. Preciso de um bule, uma garrafa de café, né? Por bule. Quero servir no bule. E aí eu preciso de xícara e guardanapo. E aí eu vou fazer aqui, o que eu vou decorar? Eu vou comprar um maço de flores. Ou então eu quero comprar rosas. Por aqui, rosas. Ótimo, fiz a minha lista de comes e bebes, fiz a minha lista de itens e decoração. Eu vou fazer uma listinha de tarefas. Vou fazer aqui do ladinho, tá? Então, o que são essas tarefas? Vamos lá. O que eu preciso? Eu preciso ir ao supermercado. Eu preciso ir à padaria. Se eu tivesse que encomendar, então o que eu preciso fazer? Encomendar bolo e eu preciso buscar o bolo. Preciso preparar o sanduíche e preciso fazer café. Por que a lista de convidados é importante? Porque vai definir a quantidade aqui. Quantidade, tudo a quantidade, tá? E aí, a hora que eu vou fazendo, eu venho aqui e a hora que eu vou fazer, né? Já comprei pão de forma maionese. Ok. Ou então eu tenho em casa, né? Não preciso comprar. Já vou riscando. Já fui ao supermercado. Liguei lá na padaria e encomendei meu bolinho. E assim por diante. Quanto mais detalhado for aqui, mais fácil vai ficar a sua tarefa. Onde eu faço isso, Camila? Você pode fazer no seu celular, na sua agenda, no caderninho. Eu, particularmente, gosto de fazer em caderno. Na minha bolsa sempre está o meu caderninho de tarefas e ele anda comigo para todo lado e eu gosto de escrever ali. Mas isso é pessoal de cada um. Então, recapitulando aqui, essa foi a nossa parte de planejamento do café. Então, nós temos o primeiro passo, que é a quantidade de pessoas. O segundo passo, definir o local. O terceiro passo, dia e horário. O quarto passo, nosso mapa do café. Quinto passo, o convite. E o sexto passo, o cardápio. Fiz tudo isso, venho aqui para a minha parte de listas e programação, tá? Agora, o que a gente vai ver?
um checklist básico de itens. Então, esse é o checklist básico que normalmente eu preciso para um café da tarde, tá? Eu preciso de xícaras com pires. Lembrando que é importante a gente ter xícaras de pires a mais do que a quantidade de convidados. Então, se eu vou ter 4 convidados, é interessante que eu tenha aí umas 5 xícaras para que a gente, se aconteça alguma coisa, eu precise substituir, tá? Bules para bebidas quentes, então, xícaras e pires. Bules para bebidas quentes, chá, leite quente, café, não necessariamente que seja um bule, mas uma garrafa térmica, alguma coisa assim, tá? Então, aqui, para bebidas quentes. Jarras para as bebidas frias. Chá gelado, água, suco, água aromatizada. Pratos de sobremesa. É sempre importante a gente, mesmo que a gente não vá servir uma sobremesa, um bolo, uma torta, alguma coisa assim, ter, porque é ali que a gente vai aparar, os convidados vão aparar as comidas, tá? Guardanapos. Guardanapos a gente pode ter tanto um guardanapo de papel quanto um guardanapo de pano, tá? Se eu for usar guardanapo de pano, eu posso usar aí também porta-guardanapo. Tá? Se eu for usar guardanapo de papel, não vou usar o porta-guardanapo. São aquelas flores, aquelas argolas para deixar a mesa mais bonita. Copos. Os copos também eu preciso de uma quantidade maior do que o número de convidados. Até 2 por convidados, porque às vezes vai conversar, perde o copo, não sabe mais de quem que era o copo. E então é importante você ter aí para substituir, tá? Copo ou então taça, né? Taça específica para suco e água. Que geralmente no café da tarde nós não servimos bebidas alcoólicas. Bowls, né? Ou tigelas para que eu coloque algum alimento que vai ser servido. Ou então individuais, bowls pequenos, tigelinhas. Se eu for servir um cereal, alguma coisa assim, um sorvete, eu vou usar bowls. Açucareiro. É muito importante a gente dar disponibilizar o açúcar, mesmo que todo mundo da sua casa, não costume fazer o uso de açúcar em bebidas. Eu, por exemplo, não tomo nem suco, nem café, nem chá com açúcar. Mas a gente nunca sabe se o nosso convidado quer ou não. Então, disponibiliza o açúcar de toda maneira, tá? E os talheres. Talheres de sobremesa, tá? Então, garfo, faca, colher e a colher de café para mexer, caso a pessoa vá usar o açúcar, tá? Então, esses são os itens básicos para fazer um café. Camila, eu não tenho. A gente tem a opção de descartáveis, né? Em lojas de confeitaria. A gente encontra, inclusive, talheres descartáveis. A gente tem a opção também de locação, tá? Muitas vezes, quem não tem esse costume de locar, parece algo inatingível, difícil e caro, mas na maioria dos lugares é acessível a locação de louças, vidrarias, talheres, tá? Até toalhas. Mas eu também te convido a dar uma olhadinha com carinho no seu armário. Muitas vezes a gente tem e não faz o uso, né? Às vezes a gente tem aquela louça, mas é para um dia especial. Todo dia é dia especial. Coloque as suas louças para usar. Mas eu tenho uma xícara assim, eu não tenho um jogo inteiro. Combine cores e estampas.
Vai ficar bonito sim. Pode abrir o seu armário, o seu acervo e usar com carinho que vai dar certo. Tá joia? Agora nós vamos falar sobre o cardápio. Eu costumo dizer que o melhor café do mundo é o café que te faz feliz e que te agrade. Não existe um cardápio fechado, né? É aquilo que te faz bem, que te deixa feliz, você e os seus convidados, tá? Então, é importante a gente seguir uma lógica, né? O horário, café da tarde, ele pede uma comida não tão forte, ele não é almoço, ele não é janta. Então, assim, comidas básicas, que eu digo comidas, comes e bebes, né? Mas é importante a gente prestar atenção em alguns detalhes. Primeiro detalhe, cultura e costumes, né? Eu moro no interior do estado de São Paulo e nós temos algumas culturas e alguns costumes, né? O que geralmente nós comemos num café da tarde. Mas, se a gente for pegar um outro estado brasileiro, pode ser que não coma as mesmas coisas que nós. Um outro país, então é importante, né? Qual é o costume dos meus convidados? Qual que é a nossa cultura? E fazer valer, tá? A estação do ano. Muitas vezes a gente tem um cardápio legal, uma canjica bem quentinha, com bastante canela, um chazinho, um chamate gostoso, um chá de amendoim maravilhoso. Mas é novembro, calorão. Os convidados talvez não fiquem tão apetitosos assim com o cardápio. Então é muito importante a gente pensar, né, na época. É claro que às vezes no dia não tá tão frio, não tá tão calor, a gente não consegue ser tão assertivo. Mas, via de regra, a gente consegue pensar. Servir um baita de um sorvete no inverno? Talvez alguém goste, mas comumente a gente não sirva. Então pense na estação do ano. E no dia e no horário. Pensar o dia e o horário ajuda muito no cardápio, por quê? Por exemplo, aos domingos a maioria das famílias almoçam um pouco mais tarde. Então, se eu marcar um café da tarde às 15 horas de um domingo, a fome dos meus convidados vai ser um. Se eu marcar numa sexta-feira às 17 horas, provavelmente a fome dos meus convidados às 17 horas na sexta-feira seja maior. Por quê? Muito provavelmente a maioria deles trabalhou o dia todo, então, né, não fez nenhuma refeição entre o almoço e o evento. O almoço também não foi tão pesado assim. Agora, às 15 horas no domingo, geralmente o almoço de domingo é mais caprichado, tem um churrasco, tem uma massa. Então, as pessoas aqui nesse café muito provavelmente vão com uma fome menor, né? Então, a gente isso aqui, pensar, né, no dia e no horário vai ajudar bastante a gente definir o cardápio e a quantidade de alimentos. Mas eu fiz aqui uma colinha para vocês também, que aqui é facilidade, não é mesmo? Vem aqui comigo. Eu gosto de separar por categoria, que fica mais fácil a gente definir o cardápio. Porque o que pode acontecer? Eu vou pensando sem separar por categoria, aí chega no dia, a gente olha para a mesa e fala, nossa, tem muito doce e quase nada de salgado. Então, eu pensando assim nas categorias, fica mais fácil. Pode definir assim, que vai ficar mais fácil, mais balanceado o seu café. Então, vamos lá. Bebidas. O que a gente pode servir em bebidas? Café, né? Eu posso aí até dar uma usar variáveis do café, um cappuccino,
quente, um cappuccino gelado, um moca, um café gelado ou um café comum. Leite, leite quente, leite com café, um achocolatado, tanto gelado quanto quente, chá gelado, chá quente, dependendo da estação, suco, sucos, você pode, dependendo da quantidade de convidados, colocar em mais sabores de suco. Água, é muito importante disponibilizar água, tá? E você pode inovar e colocar uma água, ou uma água de coco, ou uma água saborizada, tá? Uma água com fatias de limão, fatias de abacaxi, com cravo, com canela, com anis estrelado, fica bem interessante. E aí a gente vai para a parte dos salgados, que geralmente ocupa aí uma fatia bem grande do nosso cardápio, né? Pão, eu indico sempre usar um pão mais usado aí na sua região, né? Aqui no interior de São Paulo e até na capital a gente usa geralmente um pão francês, filãozinho, não sei como que chama esse pão na sua cidade. Então um pão, um croissant, uma torta salgada, salgados mesmo, né? Uma coxinha, um quibe frito, uma esfirra, tá? Então, ocupe um espaço bem, uma fatia grande do seu cardápio com salgados. Doces, a gente pode partir do bolo, né? Geralmente a gente não pega aí um bolo mais decorado, a gente chama, né, de um bolo de aniversário, mas pode sim ter um bolo decorado, mas um bolo simples, um bolo de laranja, com alguma cobertura de cenoura, um bolo de coco. Naked cake fica muito bonito em cafés da tarde. Torta de limão, torta de morango, torta de maracujá, até mousse, um petit gâteau, uma sobremesinha aqui. Mas, geralmente os doces, eles ocupam um lugar menor, uma fatia menor do que os salgados no nosso cardápio geral. Frutas, se as frutas, elas são aqui, né, bem facultativas. No café da tarde, geralmente, se não houver frutas disponíveis, não faz tanta falta assim. Mas é interessante e inclusive ajuda até na decoração da mesa. Então, aposte em alguma fruta. Tome cuidado, né? Frutas mais fáceis de se comer, se tirar a casca, às vezes fica um pouquinho complicado para comer. Então, preste atenção nisso. Ou então você pode fazer uma salada de frutas, tá? Fica bem legal aqui. Frios, né? Frios, tanto queijo geralmente é unânime, né? A maioria das pessoas gostam de queijo. Um presunto, apresentado, peito de peru. E também inclui aqui manteiga, um mel, uma geleia, um requeijão, tá? Então, tudo que a gente vai usar aí no setor de frios. E se houver costume de servir cereais, tá? Então, aí pode pôr algo para incrementar o seu cardápio aí, os cereais. Então, essa aqui foi a nossa primeira aula. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, pode me mandar um e-mail, pode ir lá no perfil do Receba Bem no Instagram e tirar sua dúvida. Não fica com dúvida não, tá joia? Eu vou abrir caixinha lá no Receba Bem para que vocês vão lá e perguntem, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de bastante aluno, tá bom? Espero que tenham gostado. Encontro vocês na próxima aula. Até lá!